Tipo, já começou. Vamos ver quem vai ser o primeiro a entrar. Vamos ver. Opa, Rodolfo, tudo bem? Bom sábado! Vamos começar aqui mais uma live do Motivos para Continuar. Bom sábado, meu amigo. Hoje tem um convidado mais do que especial, viu? Um convidado muito especial para mim. Boa noite, amigo. A pessoa, né, que estava marcada para hoje não teve um imprevisto, mas surgiu uma outra pessoa aqui que para mim é muito importante e hoje vai ser acho que vai ser bem emocionante, viu, para mim. Vai ser até desafiador. Quem puder, compartilha aí, vai passando para os outros amigos, né, para poder estar chegando aí. E oi, tio Pitico, bom sábado, você tá por aqui, que bom. Hoje vai ser bom, tio, fica aí, você vai ver quem é que vai estar aqui junto comigo. Não sei se você já imagina. Vamos compartilhando aí. Então, como eu estava falando, o rapaz que eu ia fazer hoje teve um imprevisto, mas Deus sempre abençoa, né? Que eu fiquei pensando assim, nossa, quem que eu vou conversar hoje na live? E aí eu tive o prazer que hoje vou estar aqui com o meu pai, né? Vou chamar aqui o meu pai. Pai, vem aqui, fica aqui comigo, tá chegando aqui. Vamos se ajuntar aqui, ficar juntinhos aqui. Hoje vai ser muito bom, vai ser emocionante para mim aqui. Já algo que eu queria já há muito tempo fazer essa parte aqui com ele também, né? Então, pai, se apresente um pouco aí, né? Com você, seu nome, o que você faz, como é que tá a sua família. Bom, boa noite a todos. Eu me chamo Ananilson Vieira de Moraes e sou casado com Osinete da Silva Souza Moraes e sou pai dessa criança aqui. Essa criaturinha aqui. O Anderson é meu único filho, mas eu sempre costumo dizer que é o princípio e o fim, ou seja, ele completa totalmente. Então é um prazer, é uma alegria estar aqui para nós conversar um pouquinho com ele e também com vocês aí, tá? Tenho o prazer também de ter uma nora muito especial para mim. A Daiane é uma pessoa assim que realmente veio completar a nossa família. Eu sempre tenho dito que é a minha caçulinha, porque eu sempre desejei ter um casal de filhos. Por algumas questões de saúde, eu só tive um filho, e aí eu sempre falei pro Anderson, a sua esposa vai ser a minha caçula. E realmente hoje eu agradeço a Deus por ter um casal de filhos, porque para mim é filhos, eu chamo de filhos, né? São os meus filhos. E algumas pessoas até me perguntam assim, olha, mas como assim seus filhos? Porque a minha nora é minha filha, eu a considero como filha também. Então, estamos aqui para nós conversarmos um pouquinho. Pois é, boa noite, Júlio. Boa noite, Geneira. Que bom. Então vamos começar aqui então, pai, contando um pouquinho pra gente, um pouquinho da sua infância. Vamos relembrar aí um pouquinho como é que foi? Conta aí pra gente. Bom, eu tive o privilégio de nascer num lar cristão, lar adventista, né? Não sei se vai soar meio complicado, mas eu tenho o prazer de dizer a vocês que tenho 56 anos e 7 meses de adventista do sétimo dia. E venho de uma família até numerosa, somos 7 irmãos, somos 6 homens e uma mulher. Todos nasceram na igreja, todos permanecem na igreja. De um lar pobre, claro, um lar humilde, mas muito, muito feliz. É um lar cheio de crianças, né? É lógico que com tanto de gente desses e a humildade passa algumas dificuldades. Mas nunca faltou o necessário para que nós pudéssemos viver bem, e a nossa roupa de ir para a igreja, o nosso material escolar, da medida que era possível, a gente conseguia.
E o nosso pai foi um guerreiro, trabalhando, lutando e sempre pelejando mesmo para que todos nós tivéssemos o necessário para sobrevivermos aí. Então, foi muito bom a minha infância. Muito bom. Que bom. Boa noite, Anne. Tudo bem? Boa noite, Ana. Que bom ter vocês aqui, né? Eu tava falando aqui no começo da live, né? A pessoa que eu ia estar conversando hoje teve um problema, mas eu tive o privilégio de estar aqui com meu paizão, né? Acho que o rosto aqui não engana, né? Acho que somos quase idênticos, né? Tirar o óculos que sabe parece mais, mas aí eu não consigo enxergar direito, né? Então deixa assim. Tá certo. Pai, como é que foi ali mais ou menos assim, depois ali da sua infância, né? Pra até chegar na mãe? Olha, na verdade, comecei a viver no Maranhão e com aproximadamente 4 anos de idade nós nos mudamos para Rubiataba, no Goiás, onde moramos 6 anos, aliás, 6 anos. E com 10 anos completos nós voltamos para o Maranhão, agora para a cidade de Imperatriz, onde vivi lá durante 16 anos. Certo. E mais ou menos 4 para 5 anos depois que nós chegamos lá, eu já estava aí pelos 14 anos e pouco, aí eu conheci uma vizinha que me encantou. Ou seja, vizinha. A minha namorada de verdade. A gente teve assim outras coisinhas aqui e ali, mas muito infantil. Mas a minha namorada de verdade foi a minha esposa hoje. Eu tenho o privilégio de dizer que sou casado com a minha namorada de infância, a minha primeira namorada de verdade. Foi amor à primeira vista. Amor à primeira vista. E nós ficamos aí durante 4 anos, né? Terminou o namoro algumas vezes, eu me ausentei, eu fui para São Paulo, passei um tempo. Mas antes de eu ir para São Paulo, já depois de ter namorado com ela já uns 2 anos, uns 2 anos e pouco, assim, essas idas e vindas, eu sempre tinha no coração que no dia que eu retornasse, eu ia procurá-la novamente, porque, assim, ficou marcado, né? Marcado, né? É a minha namorada que marcou. E não deu outra. Quando eu retornei, em dezembro de 1984, os meus olhos já bateram, já brilharam. E logo no começo do ano seguinte, em 1985, mês de janeiro, se não me falha a memória, 16 de janeiro de 1985, nós começamos o namoro de novo, foi um dia de domingo. Certo. Tá? E então, o namoro demorou aí mais uns 2, 3 meses, mais ou menos, né? Porque lá pelo mês de junho, comecinho de junho, por aí assim, a gente noivou. Então foi rápido. Foi rápido. Me casei novo, tá? Muito embora ainda precisasse aprender muita coisa, mas já tinha objetivos na vida. Entendi. Já tinha um rumo, né? Então, já que foi tudo rápido, eu cheguei rápido também. Como é que foi? Deus tem feito maravilhas na minha vida e com certeza na minha família. Maravilhas. Porque quando nós casamos, é lógico, todo casal quer passar aí algum tempo sem filhos. Mas aquela intuição de ser pai, hoje eu digo que foi coisa divina. Por quê? Porque se nós não tivéssemos tido você, assim, até um pouco com pressa, provavelmente a gente não teria filhos. Tá? Então, com menos de 1 ano de casado, a esposa já ficou grávida, e eu com os meus 20 e poucos anos, 20 anos, já tive você, já fui pai. 20 anos já então pai. Foi logo, eu casei em 85, e em 87 você nasceu, tá? Então, a coisa foi rápida. Eita, o homem que é rápido mesmo. E foi um milagre, porque o problema de saúde da Usinete não permitia ter filhos. Era muito complicado. Tanto é que depois que você nasceu,
aí acabou de vez a saúde dela e Foi, isso é verdade. não tivemos mais condições de ter outro filho. Por isso que a minha nora veio completar o meu casal. Legal, pai, legal. Vamos então assim, já partir um pouquinho já para a parte assim, da história, né? Mais importante, que a gente vai contar aqui. Conta pra gente, pai, agora um pouquinho, como é que começou a sua história, né? Esse motivo para continuar. Eu ainda era jovem. Foi mais ou menos na mesma época que eu comecei no Manhã com as Net. Eu tinha por volta de uns 15 anos de idade, entre 15 e 16 anos de idade, eu senti a primeira vez um problema seríssimo na coluna. Sim. Só que bem no interior, você não tinha muitos recursos para saber um diagnóstico preciso, o que era, o que estava acontecendo. Entendi. Então a coisa foi se arrastando, eu tomei muito medicamento, muitas injeções nessa época, e a coisa só melhorava. Nunca mais eu tive uma saúde legal, nunca mais. Praticar esporte com muita dificuldade, eu tinha problema assim, só que eu não sabia exatamente o que era, o que estava acontecendo. E aí depois, já com 17 para 18 anos de idade, eu tive o segundo sintoma bem forte. Eu já morava em São Paulo, ainda era solteiro, mas morava lá em São Paulo com meus tios, minha avó, mãe do meu pai. Então eu tive um problema seríssimo lá em São Paulo, semelhante ao que tinha acontecido com os meus 16 anos. Ou seja, dois anos e pouco depois, repetiu. Entendi. Aí começou a clarear o que poderia ser. Certo. Uma médica lá, nos exames, ela falou muito claro que eu era portador de um sério problema muscular. A parte óssea, ok, tranquila, mas os músculos não suportavam o meu corpo. Eram músculos fracos. Então, por isso que todo esforço que eu vinha fazer, eu tinha dificuldades porque não suportava. Muitas dores e ficava acamado mesmo por causa desse problema que começou a deslanchar aí por volta dos meus 17, 18 anos de idade. Entendi. Mas aí, com o passar do tempo, foi se agravando? Como é que foi assim, para ter um diagnóstico um pouco mais preciso e como é que está sendo isso? Olha, como a gente veio descobrir anos depois que eu sou portador de uma doença degenerativa, então o problema ele foi realmente se agravando. Foi continuando, ele foi piorando, e as dificuldades foi aumentando, e procura médico, um aqui, outro ali e tal, até chegar no ano 1998. Não foi 98 mesmo. Foi. 1998 foi assim, iniciou a parte final do problema. Ou seja, começou aí um diagnóstico bem mais preciso do que estava acontecendo comigo. 1998, quando eu fiquei praticamente paralisado. Eu praticamente perdi as pernas. Eu estava trabalhando e eu fiz um esforço, e as pernas ficaram fracas, mas muito fracas, que eu tinha muita dificuldade para caminhar. Só para o povo entender, né, a questão do trabalho do meu pai, ele era mestre de obras, trabalhava com construção. Então Então, construção civil já é muito pesado. Muito embora eu era mestre de obras, aparentemente o mestre de obras não faz muita coisa pesada, né? Eu trabalho mais com cabeça, com planilhas e plantas e tudo mais. Mas eu sempre gostei também de botar a mão na massa. Esse talvez tenha sido o meu erro, meu problema, né? Porque não sou muito só de orientar, eu gosto de estar lá junto com os companheiros de trabalho. Então a gente faz esforço. Então foi nesse esforço que eu me senti realmente muito mal, e foi assim, lá pelo meio da tarde, e eu não consegui mais trabalhar. Eu fui embora para casa arrastando as pernas, no sentido de muito devagar, com muita dificuldade. Eu cheguei em casa com as pernas muito fracas, muito fracas. Nossa. E daí, 1998 até o ano 2000, muitos
muitos exames. E nada de um diagnóstico? Nada de um diagnóstico perfeito, assim, é isso aqui o seu problema, tá? A gente tinha uma direção, mas não tinha ainda chegado a um diagnóstico perfeito para dizer, ó, o teu problema é esse aqui, vamos tratar. Entendi. Não havia chegado, tá? Nossa. Então, depois que aconteceu aí esse problema seríssimo, como eu falei, então nós fomos procurar médicos e exames e tudo mais e tal. Até que no ano 2000, eu recebi um conselho de uma companhia de trabalho, né, que disse, olha, eu tenho um médico, um amigo lá em São Paulo, que ele é especialista em problema de coluna. Já um senhor de idade, já um médico bem conceituado já, um cara muito experiente. E aí me deu o telefone e eu liguei para ele lá. Conversei com ele, contei a minha história para ele, ele disse, não, então vem aqui. Aí eu fui para São Paulo. Esse médico foi aquele que eu fui com você para São Paulo? Foi. Eu fui com você, né? Eu lembro. Da segunda vez que eu fui lá consultar com ele, aí eu levei você, que você também consultou com ele. É um senhor de idade lá, uma gente muito boa, um médico muito cristão, gente muito boa. Então, quando eu cheguei lá a primeira vez, sozinho, aí ele já examinou lá, olhou os exames que eu tinha, os raio-x e tudo mais, e aí ele deu o diagnóstico na hora. Me assustou, mas foi assim, preciso. Foi em cima. Ele falou assim, olha, você tem um seríssimo problema de coluna, mas muito sério, tá? Sim. E você precisa tratar disso urgentemente, senão você corre o risco até de ficar paralisado. Nossa. Problema muito sério. Eu tive um problema seríssimo na L4 e L5, né? Na lombar 4 e 5. Tá? Aí ele disse assim, olha, eu poderia cuidar de você, mas como você mora longe daqui, então não vou cuidar de você. Tá? Eu vou passar o que você tem que fazer quando você chegar lá na sua cidade, que é Anápolis, né? É uma cidade de referência. Apesar que eu não moro em Anápolis, eu moro no Colégio Adventista Brasil Central, né? O IABC, Colégio Interno. Então, aí eu vim embora para casa. Aí procurei o médico. Aí contei a história para ele, do outro médico lá de São Paulo, aí ele pediu uma ressonância magnética. Quando fez a ressonância magnética, o resultado foi L4 e L5 com discopatia degenerativa crônica. Ou seja, eu estava perdendo as pernas e atingiu mais o lado esquerdo. Tá? Então, com essa discopatia degenerativa crônica, aí disseram, você não tem recuperação. Tá? É crônico, não tem cura. Não tem cura. Vai ter que conviver com essa dor. Isso, conviver com a dor. Eu até ouvi isso dos médicos. Diz, olha, você vai ter que conviver com a dor, porque eu tomava muitos medicamentos e um dia eu cheguei a perguntar para o médico, doutor, por que eu tomo tanto remédio e não sara, não melhora e tal? Aí ele disse assim com muita clareza, disse, olha, esses medicamentos que você toma é só para você sentir dor, ou seja, o seu corpo está doendo e você não sentir. O medicamento ele vai como se fosse assim, neutralizar a dor para os seus cérebros e o comando da dor não vai ser forte para você. Seria algo psicológico. E você está doendo o tempo todo. Eu sinto dor o tempo todo. Mas quando eu tomo medicamento, eu não sinto a dor, mas só que ela está lá. Entendi. Ela está no corpo o tempo todo. Então, esse medicamento fazia meio que amortecer ali na sua cabeça. Uma anestesia. Mas não deixava de existir. Não deixava de existir a dor. É dor crônica. Sim. Eu tenho dor crônica. Eu lembro que você falou uma vez que, tipo, esses remédios estavam te fazendo mal, né? E que você parou de tomar os remédios e, tipo, assumiu as dores e convive com as dores, né? E você meio que controlou essas dores em você, né? Psicologicamente. Isso, eu perguntei ao médico, quando eu fiz essa pergunta para ele, para que eu tomava tanto remédio se não adiantava, então ele me falou assim, disse, olha, porque eu sugeri, doutor, então eu vou parar de tomar esse negócio, porque não está adiantando e o meu corpo está ficando viciado, porque era tudo remédio controlado. Eu cheguei a tomar faixa preta, tarja preta, então é um remédio muito, muito forte.
E me deixava assim também muito zonzo, assim, o tempo todo, é complicado. E aí ele disse, olha, você que sabe, se você conseguir controlar a dor, conviver com ela, você que sabe. Eu prescrevo, mas você compra e toma se você quiser, tá tudo bem. Tá. Porque não sara. Os remédios não vai sarar. Os remédios vão apenas ajudar você a suportar as dores. Só isso. Só isso. Aí você resolveu parar de tomar os remédios e se auto ali, tipo, não, eu vou dominar aqui essas dores aqui e não vou me atrapalhar. Vamos dizer assim. Foi por aí. Né? Você, tipo, encarou as dores. Encarei as dores. Eu digo, se eu vou conviver o resto da minha vida com dores, eu decido não viver o resto da minha vida tomando medicamentos. Ou seja, essas drogas que viciam o seu corpo, ajudam de um lado, mas prejudicam do outro. Então, aí para não ficar totalmente sem nenhuma ajuda extra, né, no caso, aí eu parti para a questão natural. Sim. Ou seja, eu procurei realmente viver o mais natural possível, tanto em remédios, né, naturais, e exercício físico. Eu lembro que você usa... teve uma época, quando eu estava em São Paulo, eu fiquei uns 4 anos ali, 5 anos, só praticando corrida, né? E eu lembro que você começou a correr comigo quando ia lá para São Paulo, que tipo, parece que a corrida, né, te ajudava. A adrenalina daquela multidão. Te dava parece que sumia as dores, né? E não só na corrida, eu lembro que você fazia mesmo, até mesmo em casa, treinando, corria ali todo dia, 7, 8 quilômetros, 5 quilômetros, né, para ter aquela adrenalina, para ter aquela endorfina, que aí, né, tipo, você corria com dor, parava, tava com dor, mas a sensação é outra, né? É outra. É totalmente diferente. Quando eu decidi praticar essas corridinhas, é lógico, a gente fala aqui em corrida, vamos explicar um pouquinho aqui. Era aquela corridinha de leve, assim, nada muito... aquela de leve, né? 5 km e 22 minutos. Não, mas isso aí foi bem depois, quando eu já estava bem acostumado. De leve, 5 km e 22 minutos. Fazia isso. Tem uma medalha para provar que... Bem de leve. 22 minutos e 5 km. Levinho, com dor, 24 horas e correndo 5 km em 22 minutos. Mas era adrenalina, era o momento em que eu não sentia tanta dor, porque eu estava focado em outra coisa. Sim, você estava, tipo, concentrou-se, eu vou conseguir fazer isso aqui. Isso. Então não tem quem tire, eu vou fazer. Vou fazer. Você colocou na cabeça, eu vou fazer. Mas é assim mesmo. É o que eu sempre venho falando aqui algumas vezes, quando eu falo aqui na live, ou para algumas pessoas, que tipo, colocou na cabeça, vai e faz, não desista, né? Não deixa alguém falar para você assim, não dou conta. Não, você dá conta, né? Vai, insista, né? Persista e constância. Eu sempre falo aqui, você vai dar conta. Né? Eu falo assim, você controla o seu corpo, né? Você tem que se autogovernar. Então você dá conta de fazer. É isso aí. Então isso aí, eu lembro muito bem que você fazia isso aí e eu ficava, nossa, muito feliz, principalmente quando a gente corria junto, era bom demais. Ele ficava para trás. Eu ficava para trás, é verdade, eu ficava para trás. Perdia na multidão. Eu sem dor, sem nada, ficava para trás. E aqui meu pai com dor, 24 horas, forte, 5 km em 22 minutos. Eu não consegui fazer esse recorde, meu recorde acho que foi 23 e 40 e pouco, mas... Quem sabe, tô voltando aí aos poucos, né? Quem sabe eu consiga aí alcançá-lo de novo. Consegue. Porque hoje eu tô mais assim. Isso é legal. Mas, pai, então, aí continuando um pouco a história, você passou por cirurgias, né? Como é que foi essa questão aí? Depois que eu, no caso, voltei de São Paulo, nesse diagnóstico, que o médico, então, aqui em Anápolis fez a ressonância e tal, e descobriu realmente, agora o problema é esse. Ou seja, você tem sério problema na coluna. Então, aí a gente já podia, assim, eu e os médicos e tal, e amigos, e todo mundo que trouxe conselho, aí a gente já tinha um norte. Ou seja, você tem esse problema, então nós vamos atrás de resolver esse problema. E aí foi então que um chefe meu, na época, tesoureiro lá do IABC, conversando com ele, e eu vivia assim muito animado, nunca tive a cabeça baixa, eu nunca deixei assim
a circunstância me desanimar, pelo contrário, eu sempre gostei de estar otimista e tudo mais. Mas aí eu tinha um problema, né? Lógico, não dava para esconder. E aí esse meu chefe falou assim, ó, eu tenho um telefone aqui de um médico, um neurocirurgião, lá no Hospital Silvestre, no Rio de Janeiro. Liga para ele. Aí eu peguei, liguei para ele, doutor muito bom, me atendeu demais, assim, me atendeu de uma forma dinâmica. Doutor Kleber Paiva Duarte, se alguém conhece aí, foi o cara que me ajudou demais. E aí eu liguei para ele, contei a história para ele. Aí ele falou assim, Anilson, eu preciso lhe ver urgente. Eu preciso que você venha aqui no Rio de Janeiro fazer uma consulta comigo. Aí eu falei para ele, doutor, mas eu não tenho ninguém assim conhecido aí no Rio de Janeiro. Não tenho parente, não tenho amigos aí, não tenho ninguém. Então como é que eu vou ficar aí? Onde eu vou ficar aí no Rio? Não tem como. Aí eu sugeri para ele, digo, doutor, o meu plano de saúde cobre internação aí no hospital onde o senhor trabalha. Então fica fácil, o senhor, ou seja, me interna. Faz uma guia de internação para mim, aí eu tenho onde ficar. Tem onde dormir, tem onde me alimentar. Que ficar no hospital de qualquer jeito. Eu vou ficar no hospital porque eu vou ser um paciente seu. E ele aceitou o plano, então fui para o Rio de Janeiro, fui de ônibus, uma viagem, uma das mais difíceis da minha vida, porque muitas dores mesmo de ônibus, uma coisa assim terrível, terrível. Saí de Anápolis por volta de umas 4 horas da tarde, cheguei no Rio de Janeiro meio-dia, do outro dia, viajei a noite inteira, a manhã inteira. Mas aí cheguei no Hospital Silvestre, e aí já fui logo internado, né, fui lá para o meu apartamento, fiquei lá esperando. Almocei, tudo tranquilo. E aí por volta de umas 4 horas da tarde começou a chegar o pessoal da equipe, neurologista lá do hospital. Eu me lembro demais, veio o doutor Hércules, e ele olhou os exames. Quando ele olhou a ressonância, o raio-x e tudo, aí ele falou assim, Anilson, isso aqui não é só uma consulta não. Tá, não quero te apavorar, mas não é só uma consulta não. O doutor Kleber veio já, aí ele mandou eu vir aqui na frente, só para ir já adiantando alguma coisa. Aí foi embora, logo em seguida veio o doutor Kleber. E aí quando ele olhou a ressonância, porque é muito sério o negócio, eu estava praticamente sem caminhar, eu estava tropeçando na sombra, assim, como a gente fala, né? Então o doutor Kleber olhou os exames, e aí olhou para mim e perguntou assim, você está sozinho aqui? Eu digo, tô, doutor, estou sozinho aqui. Diz, olha, mas não se preocupe, o hospital aqui é muito bom e tal, o pessoal aqui trata muito bem e tal, eu vou cuidar de você. Isso foi umas 5 horas, 5 para 6 horas da tarde, já estava anoitecendo. E aí ele falou, olha, amanhã, 9 horas da manhã, eu vou fazer a cirurgia em você. Ou seja, daí então eu fiquei até umas 10, 11 horas da noite só fazendo exames preparatórios para a cirurgia. Tá? E aí quando foi 9 horas da manhã do outro dia, me levaram para o centro cirúrgico, e aí foi feita a primeira cirurgia, o Dr. Kleber fez a primeira cirurgia de coluna na L4 e L5. Tá? Foi terrível, mas tinha que ser. Tinha que ser feito, né? Tinha que ser feito. Mas teve a segunda cirurgia, né? Por que teve a segunda, ou qual foi o motivo? É que o Dr. Kleber disse para mim o seguinte, se eu fizer uma cirurgia aberta, foi feita por videolaparoscopia, né? Eu acho que é esse o nome. Não cortou, não abriu. Foi só uns buraquinhos. E aí ele disse que se ele tirasse a hérnia, se ele cortasse a hérnia, aí sim, era automaticamente nunca mais eu teria recuperação. Porque até então, todos nós tínhamos alguma esperança de que fosse recuperar. Então ele não cortou a hérnia, não tirou a hérnia. Ele fez lá um procedimento para que ela regredisse, para que voltasse ao normal, pelo menos ao normal aceitável. E aí fui embora para casa. 5 dias, os netos, no caso, chegou lá no outro dia, depois da cirurgia. E aí nós passamos mais uns 3 dias lá, uns 4 dias, deu alta, eu vim embora para casa. Aí eu já vim de avião, já foi mais confortável, né? Mais rápido. Mais rápido, mais confortável. E aí ele indicou um médico, um amigo dele, lá em Goiânia. E aí eu fui tratar com esse médico, tá? E fiquei lá um mês com esse médico. Várias vezes, umas 2 ou 3 consultas, fiz mais exames e tal. Aí o médico, agora me foge a memória o nome dele, se não me engano, Hamilton, uma coisa assim, não tenho certeza.
Depois de um mês, ele falou assim, ô Nilson, não tem jeito. A cirurgia que o Dr. Kleber fez lá, ela não teve o resultado esperado. Entendi. Infelizmente, vai ter que operar de novo e vai ter que retirar a hérnia mesmo. Não tem jeito. E as dores, muita dor, muita dificuldade. Sim. Aí foi quando eu liguei pro Dr. Kleber de novo, e aí ele disse assim, ele não ficou nem surpreso quando eu falei para ele. Ele disse, olha, lá no fundo eu já esperava, a gente foi só uma tentativa que a gente fez. Mas eu já esperava também, não é surpresa para mim não ter dado certo, ou pelo menos não ter alcançado o objetivo que a gente queria. Aí me chamou de volta lá pro Silvestre. Aí eu já fui com a Rosinete. Já foi bem parado. Aí eu já fui com a minha esposa já. E chegamos lá, eu fui internado novamente, e no outro dia então, por volta de 8h30, 9h da manhã, começou a segunda cirurgia. E durou bastante tempo. Tá? Durou bastante tempo. Quando eu retornei para o quarto já era bem de tarde. Né? Bem tarde. Então a cirurgia durou aí talvez umas 4, 5 horas, não sei, um tempão. E eu fiquei lá ainda em recuperação lá e tal. Uhum. Voltei para o quarto já de tardezinha já e tudo bem. Passou-se mais uns 5 ou 6 dias, peguei alta. Aí o Dr. Kleber disse para mim assim, que ele estava assinando lá, passando receita lá e tudo mais. Ele falou assim, Nilson, infelizmente para você já era, tá? Você não tem recuperação, tá? O seu problema é crônico, e aí você administra isso daí, administra as dores, administra aí os seus anos de vida que você ainda tem, e tinha muita gente, eu tinha 30 e poucos anos, não me lembro exatamente de quantos anos, mas eu tinha 30 e poucos anos, afinal de contas já vivi muito tempo depois Tava disso. na minha idade praticamente, né? Com 35. Ou talvez mais novo que você. É. Eu acho que eu estava mais novo que você. Então eu tive esse diagnóstico que, olha, você tem um problema crônico e vai aumentando o problema cada vez mais, e não vai sarar. Então você administra isso daí. Nossa, mas escutar Difícil. isso aí, como é que foi? É uma realidade, né? Lógico que choca, porque um camarada ativo, igual eu sempre fui, desde criança, sempre gostei de trabalhar, sempre gostei de fazer coisas, sempre gostei de um negócio assim perfeito, procurando errar menos, sempre nos meus trabalhos eu sempre procuro errar menos, erro também, não tem esse que não erro não, mas eu não gosto de errar, eu gosto do negócio mais perfeito possível em tudo. Mas era a realidade que eu estava vivendo. Então, vamos viver isso. Encarou. Encarei. Encarou. Porque não tinha o que fazer. E com Então, alegria. vou encarar e viver, né? Claro, e viver com alegria, louvando ao Senhor, e ativo na igreja, usando um colete. Eu me lembro que eu cantei num quarteto uma música lá, eu cantei baixo num quarteto com um colete amarrado aqui. E vamos lá, vamos tocar a vida. Isso aí. Foi desse jeito. E depois desses momentos de cirurgia, né, acho que veio a questão do INSS, aposentadoria, e como é que foi esse trâmite aí todo? Foi assim, meio traumático, porque infelizmente a gente não tem muita confiança nessa questão de INSS. Eu passei 3 anos fazendo perícia médica, 3 anos fazendo perícia médica, ou seja, recebendo pelo INSS, a cada 1 mês, 2 meses eu tinha que fazer uma perícia e tal. Então não é muito elegante, não é gratificante perícia médica, né? É desconfortável, então você não é muito valorizado quando você entra diante de um médico para fazer uma perícia. É sem graça. Eu passei 3 anos. Até que, depois de 3 anos, o último médico, já um senhor de idade, assim, uma pessoa muito bondosa, ele falou para mim assim, olhou os exames, e toda vez que eu ia fazer perícia, era exames, gastei muito dinheiro fazendo exames, e o plano de saúde me ajudou demais, foi uma bênção. Mas mesmo assim a gente gastava muito, porque é muitos exames, muitas coisas, ressonância, é um negócio assim complicado. E aí o médico olhou para mim e falou assim, por que você ainda está fazendo perícia? O INSS não pode fazer isso com você. Seu caso é crônico, é degenerativo, e aí apareceu em outros exames uma outra coisa que ficou ainda mais difícil. Além de ser discopatia degenerativa crônica, foi descoberto que eu tinha nas pernas desnervação motora crônica, ou seja, eu estava perdendo as pernas de verdade. Tá? Inclusive a minha perna esquerda ela é um pouquinho mais curta, é mais fina, e a sensibilidade dela
diminuiu bastante, tanto adiantando lá na frente já, que eu perdi a minha carteira de motorista. Eu fui obrigado a tirar uma outra carteira de motorista para deficiente. A minha carteira hoje só permite dirigir carro automático, porque a minha perna esquerda não é confiável na embreagem do carro. Tá? Aí o que aconteceu? O médico disse, não, vou mandar você para aposentadoria. E aí eu fui para aposentadoria, demorou mais um mês, mais ou menos, uns 40 dias, eu estava aposentado. Entendi. Foi um baque, porque eu tinha aí em torno de 35, 36 anos de idade. Minha idade de aposentado. Aposentado por invalidez. E realmente eu estava... Imagina um choque que você deve ter levado. Né? Nossa, eu estava complicado. Inclusive, quando você é novo ainda, então eu pensei assim, puxa vida, mas inválido, meu filho pequeno, e se eu for para a cadeira de rodas, como é que vai ficar? Será que ele vai ter vergonha de me empurrar na cadeira de rodas? Para onde é que eu vou e tal? Então, isso passa um filme na cabeça. Tanto é que depois que eu tive esse diagnóstico, eu me assentei numa praça lá em Anápolis e fiquei lá sentado na praça até escurecer, olhando os carros e o povo passar, porque eu perdi um pouco o rumo das coisas. Mas, fazer o quê? Eu estou aposentado, vai ser isso, né? Vai ser assim. E vivi, graças a Deus. E aí, nesses tempos de aposentado, claro, não precisou trabalhar no esforço físico, né? Sempre vivendo com as dores, mas não precisando trabalhar. Mas, o que aconteceu? Olha, depois de 15 anos aposentado, como nós falou, sentindo dores, mas eu não tinha essa obrigação de fazer esforço físico para ganhar o pão de cada dia. Então eu vivia com as dores, administrava com uma certa facilidade, né? Fazer meus exercícios, minhas corridinhas e tal, assim, adrenalina para esquecer as dores, mas eu não tinha que fazer esforço físico. Não tinha aquela coisa de ter que acordar cedo para bater o ponto para trabalhar. Não tinha. E trabalhar serviço forçado. E trabalhar serviço forçado. Então, tá na aposentadoria. Na aposentadoria. Por invalidez. Tudo certinho por invalidez. Não era auxílio-doença, não era nada. Aposentadoria por invalidez. Certo. E aí? Depois de 15 anos, aposentado por invalidez. E aí o INSS, sem explicações que convencesse alguém, simplesmente cortou a minha aposentadoria e ainda deu lá no laudo lá, não há doenças. Mostrando todos os exames Todos antigos. os exames, toda a ressonância, todos os laudos médicos. E laudos médicos atuais que mostram que estava cada vez pior a sua situação. E o INSS falou que você não tem problema. Não tem problema. Não tem problema, você não tem doença. Com todos os laudos mostrando que eu tinha uma discopatia degenerativa crônica e desnervação motora crônica. O Detran cassou minha carteira, ou seja, cancelou minha carteira comprovando isso. Eu tive que fazer 2 vezes junta médica do Detran para poder comprar carro adaptado. Então, tudo isso aconteceu, mas o INSS disse que eu não tenho doença nenhuma e por isso cortou a minha aposentadoria. Aí, claro, para onde eu voltei? Voltei para a Constituição Civil, muito mais doente do que eu estava quando eu saí há 15 anos atrás. Voltei novamente para a Constituição Civil, exercício físico. E uma coisa importante, Anderson, seu pai nunca baixou a cabeça. É isso, seu pai nunca esmoreceu. Nunca esmoreceu. Nunca ninguém viu tristeza no meu rosto. Nunca ninguém me viu reclamar das coisas, reclamar da vida. Isso é verdade. Hoje eu trabalho, já faz 5 anos que eu perdi minha aposentadoria. Tá aí na justiça, advogado aí tentando e tal. Eu nunca deixei de trabalhar, mesmo com esforço físico. Voltei novamente a tomar remédios, porque senão não aguento. Né? Sim, não aguento. As dores são terríveis. Vem passando, as dores sempre vêm. Cada o ano que vai passando, as dores vão aumentando mais. Vão aumentando. E agora, perdeu a aposentadoria, né? Já faz uns 5 anos. E com as dores agora que são bem maiores, né? O meu pai voltou a trabalhar, né? Nessa questão aí do mestre de obra, né? Construção civil, que é onde ele consegue fazer algo melhor, vamos dizer assim, né? Que é a função dele. Isso aí. Só que
as dores aumentaram e fazendo agora esse trabalho forçado, né, que é agachar, fazer isso aqui, as dores aumentam mais ainda, mas mesmo assim você não desiste, né? Não desiste. Não desiste. E qual é o segredo? O segredo para não desistir está em Colossenses capítulo 3, verso 23 e 24. Esse é um dos segredos, ou talvez o principal segredo para eu não desistir. Porque todas as vezes, depois eu leio aqui o texto para vocês, todas as manhãs, assim, hoje assim, nesses 5 anos, e principalmente nesses últimos 2, 3 anos, o momento pior das minhas 24 horas é a noite. Enquanto as pessoas estão deitando para descansar, eu até falei para minha esposa essa semana, eu entrei no quarto para pegar lá alguma coisa e depois saí. E aí falei para ela, digo, eu vivo assustado quando eu vejo a cama. Quando tá chegando o momento de eu ir deitar, eu já fico preocupado. Por quê? Porque é o momento que eu sinto mais dor é à noite. Nossa. Porque durante o dia, apesar das dores, eu estou em atividade, eu estou fazendo alguma coisa, eu estou envolvido em alguma coisa, o pensamento em alguma coisa, concentrado em outra coisa. Então parece que maqueia as dores. Mas à noite é o momento que eu sinto mais dor. O meu sono, ele é todo cortado. Dificilmente eu passo 1h30, 2 horas de sono. Eu acordo aí 3, 4, 5 vezes na noite. Nossa. Com dores, por causa das dores. Aí quando eu acordo, eu tenho que trabalhar, eu com muita dificuldade sento na cama e a primeira coisa que eu faço, Senhor Deus, esse dia a mais. Me dê mais esse dia. Todos os dias, todas as manhãs, eu me sento na cama e a primeira coisa que eu faço, bom dia, Deus. Preciso de mais esse dia. A primeira coisa, a minha primeira conversa. Vou ao banheiro e depois, em seguida, eu já troco de roupa do serviço e vou lá para a minha sala de oração na minha casa. E lá eu passo meia hora, 40 minutos, até mais, em comunhão com Deus, estudando a minha Bíblia, estudando a minha lição, estudando outras coisas, orando e sempre pedindo a Deus por minha família, por você, por minha nora, minha esposa, meus familiares todos. E eu não peço só para mim, Senhor Deus, me dê um dia para mim, me suporte, ou seja, me dê a condição de eu suportar o trabalho desse dia, ou seja, para mim. Não, eu peço a todos. Peço a todos. E o texto aqui, que me faz continuar com isso o tempo todo, Colossenses no capítulo 3, verso 23, diz assim, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Ou seja, por que eu vou trabalhar com alegria sentindo dor? É porque apesar que eu estou lá tendo um patrão, um chefe, alguém que vai pagar o meu salário, na minha mente eu estou trabalhando para Deus. E quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, aí você suporta essas coisas. Você suporta essa dor. Aí você quer fazer o melhor para Deus e automaticamente você faz o melhor para o ser humano. Então, o que me leva a todos os dias, cada dia, as suas dificuldades e tal, é esse texto. Tudo quanto você fizer, faça de todo o coração, ou seja, faça o seu melhor e faça para Deus. Se você fizer para Deus, automaticamente você vai fazer para os homens. Esse é o texto. Isso é verdade. Eu vejo isso muito real em mim agora, né? De tudo que aconteceu e, tipo, eu sempre gosto de estar relembrando, né? Tudo que aconteceu em relação a Ive, né? Que descansou, mudou minha vida, né? Eu sempre falo, muda bastante e me dá uma energia tão grande de falar da volta de Jesus, mas tão grande que eu não consigo, não tem jeito, qualquer pessoa que eu estou conversando, eu estou falando sobre a volta de Jesus, é algo incrível, é automático.
E aí a gente acaba passando isso. Então, assim, quando a gente está em comunhão com Deus, ali, constante, todo dia ali, desfrutando desse momento ali com Deus, você consegue passar para as outras pessoas, né? Então, assim, Deus nos usa, somos filhos dele, né? Então, se a gente está com ele, a gente está repassando Deus para outras pessoas, assim, às vezes você nem percebe o que você está fazendo e numa conversa você está ali e acaba conversando sobre Deus também. Então é algo assim impressionante. É uma experiência gostosa. Então assim, só Deus mesmo para pegar assim, as coisas ruins que acontecem nesse mundo, que eu sei que estão perto de acabar, e Deus transforma em uma coisa confortante. É somente Deus mesmo para fazer isso. É isso aí. Pai, eu digo assim, eu agradeço muito por você estar compartilhando esse momento aqui, né? Foi um momento inesperado, né? Como eu falei, a live de hoje não era com meu pai, né? Eu estava planejando mais para frente, mas a pessoa que eu ia conversar hoje teve um imprevisto. E aí coincidiu do meu pai e minha mãe vindo aqui para casa, eu falei, não, vai ser hoje. Então deu tudo certo e que essa mensagem possa chegar aí para outras pessoas, que possam tocar o coração de cada um aí de uma maneira que só Deus mesmo pode fazer. Certo. Tá bom? E amigos, só passando aqui para lembrar, não sei quantos aí viram os stories que eu coloquei agora, algumas horas atrás. Esse perfil que eu estou fazendo aqui, a live, eu vou estar desativando ele, tá? A partir de semana que vem, já aí, domingo, eu tive um probleminha com esse perfil, então eu deixei lá nos stories o link do meu novo perfil, tá? Então se você quer continuar aí, me seguindo para curtir aí o que eu estou postando, né? E principalmente para poder ver as próximas lives, então a partir da sexta-feira que vem, estará sendo feita no meu novo perfil. Então se você não segue meu novo perfil, dá uma olhadinha lá nos meus stories que tem o link lá. E aí você pode estar seguindo o novo perfil para a gente ter mais histórias aí a partir da semana que vem, tá bom? Nesse novo perfil. E também vou estar colocando, na verdade já está, né? Lá, se você for lá no meu novo perfil, lá na bio, tem um link aonde vai te direcionar para o meu canal do YouTube, aonde as lives que eu já fiz, inclusive essa, daqui a pouquinho vai estar lá disponível no YouTube, tá? Então se você quiser assistir outras histórias que já aconteceram, então dá um pulinho lá no meu novo perfil, tá? Vai lá no link que está na minha bio, que ele vai te direcionar para o canal do YouTube, que aí você poderá ver lá outras histórias de testemunhos que tem lá. Inclusive, né, a minha live que eu fiz com a minha esposa sobre a questão da perda da nossa filhinha. Então, conto com vocês aí na próxima semana para mais uma história. E que Deus abençoe vocês aí. Que vocês tenham um ótimo sábado. E eu vou aqui agora curtir um pouquinho aqui meu pai, minha mãe aqui, que estão aqui, porque estou ficando mais velho amanhã, né? Hoje é véspera, amanhã é 36 anos. 36. Estou ficando velho. E aí você estava se aposentando nessa época e eu... Então eu posso falar que estou ficando velho, né? Meu pai se aposentou com 36 anos, então posso dizer que eu estou ficando velho. Tá, mas não tem problema não, tá um velho muito enxuto, tá um velhinho bem sarado. Então tá certo. Amigos, eu vou... Então, quem quiser rever essa live aqui, eu não vou deixar ela salva aqui no meu perfil, porque eu vou desativar ele já... a partir de segunda-feira. Vai ficar salvo até segunda-feira aqui nesse perfil, até eu desativar. Mas depois dá um pulinho então lá no meu novo perfil, tem o link lá na bio, que você poderá ver lá as lives que já estão lá no YouTube, tá bom? Então até sexta-feira que vem, na próxima live, tá bom? Bom sábado, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Renata, tchau, Júlio, obrigado por você estar aqui. Quem tava ali também foi o Beguinha. Tchau, viu? tchau, Beguinha. Isso aí. Lembro de você, Beguinha. Lembro. Isso aí. Ah lá, lembro de muita gente, muita gente. Valeu, Beguinha. Feliz aniversário, né? Valeu, amigão. Até mais, gente. Tchau, tchau.